Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Já estamos aqui por ligação, né, com o cantor, compositor, homem de Deus, Aldo Santos. Pode cumprimentar os ouvintes, fala para nós de onde está falando, né? Amém? Bom dia a todos os irmãos, todos os ouvintes que estão nos ouvindo, né? A irmã também, que Deus já abençoe já a irmã e a todos da rádio. Eu sou o cantor Aldo Santos, falo daqui de Francisco Morato, São Paulo, e é mais uma vez um prazer imenso estar aqui com a irmã e com todos aí, para estar dando mais um testemunho, né, de vida também. Então, estou à disposição da irmã para a gente poder estar dando esse testemunho aí. Amém, meu querido irmão. Olha, eu quero agradecer aqui a Deus, né? Sempre a Deus, gratidão em primeiro lugar. Quero agradecer a vida da cantora Cristina Reis e agradecer a você também por aceitar o convite para continuar aqui a obra do Senhor, falando do amor de Deus, né? Contando os feitos do Senhor. Amém? Amém. Eu também quero agradecer a minha amiga Cristina Reis, que, né, sempre está aí nos ajudando e trazendo também, né, as oportunidades para a gente poder estar levando os testemunhos e levando, né, um pouquinho da palavra do Senhor e edificar a fé dos irmãos, porque aquilo que Deus fez na minha vida e ainda vem fazendo, Ele pode fazer na minha vida e na vida de qualquer um dos irmãos que estão aqui ouvindo. Porque às vezes as pessoas acabam se desanimando, porque acham que quando demora uma bênção, já desiste e acaba abandonando os planos de Deus. Mas no tempo do Senhor, amém? Amém, glórias a Deus. Meu querido irmão, olha, eu quero deixar assim o irmão na liberdade do Espírito Santo, né? Agora são exatamente 9h10. O irmão tem até 5 para as 10 para o irmão falar, para a gente ouvir algum dos louvores do irmão. Irmão, fique na liberdade do Espírito Santo. Amém, meu irmão? É contigo. Amém, minha querida. Hoje eu vou estar contando um pouquinho da minha história, e tanto de superação como questão de ação de fé. Eu venho de uma família que não são tradicionais do mundo evangélico, né? Os meus pais mexiam, principalmente a minha mãe, era mãe de santo, ela trabalhava com o lado de umbanda, quibandas, essas coisas, né? E meu pai acabava sendo influenciado e também mexia com essas coisas, com esses lados espirituais, né? E só que nós sabemos que não é o que agrada a Deus, né? Nós sabemos que são outros lados. Não estou aqui para criticar quem, né, pratica esse lado religioso, mas para nós que somos evangélicos, nós temos uma outra visão. E a minha mãe, como mãe de santo, praticava coisas muito, vou dizer assim, até fora do normal, porque eram coisas pesadas, né, que eles faziam, principalmente, eles chamam de despacho, né, e eram coisas muito graves, trabalhavam com animais, com trabalhos em portas de cemitério, e isso era a minha vida desde pequeno, porque era o que eu conhecia. Eu nunca pratiquei, mas eu acabava sendo influenciado, entre aspas, né, mesmo criança. E isso tudo afetou bastante a minha vida. Eu não desejo isso para pessoas, crianças principalmente, né, que foi o meu caso, que começou desde criança. A criança às vezes cresce um pouco traumatizado, vou dizer assim. E o que eu tive na minha vida, e chorei muito, porque eu sou o único da minha família
que foi o primeiro, vamos dizer assim, que foi para um lado evangélico, né? Mas, assim, Deus, quando Ele escolhe a gente, é desde o ventre da mãe mesmo. É bíblico e é verdade. Hoje eu sei que eu sou um escolhido de Deus, porque da minha família eu fui o primeiro e praticamente o único. Hoje eu tenho pessoas da família que são cristãos, mas na minha época eu fui o primeiro. Quando a minha mãe chegou num patamar, vamos dizer assim, de evolução, começaram a fazer trabalhos para pessoas fora, né, ganhando dinheiro. E isso foi a pior coisa, porque aí começou a trabalhar com coisas mais pesadas, cargas mais pesadas, né? Não era mais uma coisa somente para a família, ficou para fora. Já era para ganhos em dinheiro. E chegou num ponto que essas coisas começou a me influenciar. Eu comecei a ter certas visões dentro de casa, vultos. Eu me assustava. Eu era uma criança que eu não podia ficar sozinho dentro da minha casa. Eu me assustava com algumas coisas, escutava vozes, via vultos, porque minha mãe fazia tudo isso dentro da nossa casa. Não era num local específico. Esses trabalhos eram feitos dentro da nossa casa. E quando eu cheguei mais ou menos com uma idade de uns 13, 14 anos de idade, eu comecei a ir com uma tia minha. Eu fui a primeira vez para uma igreja. Era irmã do meu pai, e ela até já faleceu, mas eu fui a primeira vez de uma igreja. E eu gostei. Eu falei, nossa, que diferença, né, das coisas que a minha mãe e meu pai faz do que é aqui dentro da igreja. Eu não conhecia a Bíblia, nunca tinha pegado numa Bíblia, não sabia o que era a palavra de Deus, mas eu gostei e fui algumas vezes com a minha tia, mas os meus pais não gostaram e já me proibiram. Aí eu já não podia ir mais, porque minha mãe falou que isso estava afetando os guias dela. Cada vez que eu ia para a igreja, eu afetava o lado espiritual dela. E eu cheguei a apanhar algumas vezes da minha própria mãe e do meu pai também, porque eu queria ir e ele já não deixava mais eu ir. Me proibiram várias vezes, chegaram realmente a me agredir. Só que isso foi piorando. O casamento deles foi se acabando, eles começaram a brigar muito, devidamente a muitos trabalhos. Eu acho que isso, na época, afetou o casamento do meu pai e da minha mãe. E chegaram a ter agressões físicas mesmo, e chegaram ao ponto de realmente se separarem. E meu pai foi embora de casa, e eu já estava com uma idade mais ou menos já de 15 para 16 anos, eu já comecei praticamente ali já a cuidar da casa. Com 16 para 17 anos, eu comecei a trabalhar já numa empresa de manutenção de geladeiras e máquinas de lavar. E foi o meu primeiro trabalho. Eu ajudava um senhor e ele foi o meu primeiro trabalho ali. E eles também eram evangélicos. E Deus sempre estava me rodeando. E eu nunca entendia por que sempre eu era direcionado com alguém do mundo evangélico. Mas meu pai e minha mãe continuavam separados, porém continuavam fazendo, né, esses trabalhos. E cada vez que eu voltava para casa, que a minha mãe estava comigo, meu pai estava separado, ele separou e foi morar com outra mulher, mas a minha mãe ficou morando comigo. Então ela continuou fazendo esses trabalhos. Só que isso foi piorando pro lado da saúde da minha mãe. A minha mãe começou a ficar muito doente. Foi a primeira vez que ela ficou doente. Eu estava com 21 anos.
Eu tinha acabado de completar 21. Eu já cuidava dela e da casa. Eu já era o homem da casa ali, né? Mesmo meu pai tendo se retirado, né? Eu fiquei cuidando dela. Só que minha mãe bebia. Ela começou a deixar de beber bebidas alcoólicas para os guias e começou a beber para si própria. Assim, os guias dela falavam que ela tinha começado a beber para si própria e eles chamam de dar um tombo, né? Eles iam começar a atrapalhar a vida dela, porque ela já não estava mais cuidando deles da maneira que tinha que ser cuidado. Eles tinham que fazer os trabalhos da maneira que eles queriam e ela estava bebendo muito. E eles começaram a afetar a saúde da minha mãe. Minha mãe teve um tipo de uma tuberculose com uma infecção muito grande de pulmão. Minha mãe falava perto da gente, era como se tivesse um bicho morto. E a gente não sabia de onde vinha aquele cheiro. E ela falava, a gente viu que ela estava tossindo, mas a gente não conseguia imaginar que aquele cheiro tão forte estava vindo dela, do interior dela. Mas um dia eu estava bem próximo dela e quando ela falou, eu senti o hálito. Quando veio totalmente dela. Era um cheiro de bicho morto, como se tivesse morrido um animal ali perto de mim. E eu falei, mãe, eu tenho que correr levar a senhora para o hospital. E eu levei ela para o hospital aqui da minha cidade, em Francisco Morato, só que os hospitais aqui são precários. Na época não tinha o Hospital Lacaz como tem hoje aqui, né? Hoje é um hospital grande, mas na época eram hospitais aqui, eram muito decadentes, quando eu tinha essa idade aí de 21, 22 anos. A minha irmã, eu sou o irmão mais novo, eu tenho duas irmãs mais velhas, de um primeiro casamento da minha mãe, e a minha irmã do meio, a Ana, ela veio para cá, para a cidade, veio buscar a minha mãe, junto com o meu cunhado, e nós levamos a minha mãe para São Paulo. Minha mãe estava com uma infecção tão grande que os médicos também já tinham desenganado a minha mãe. A minha mãe chegou ao ponto do médico falar, olha, numa única noite, ele chegou ao ponto de falar, ela não passa mais de hoje. Talvez ela não passe de hoje, até amanhã à tarde ela vai entrar em óbito. Mas Deus tinha uma obra na vida dela. Deus tinha uma obra muito grande também com a minha mãe. Porque Deus queria fazer a tratativa dela para tirar ela desse mundo espiritual. E eu e minha irmã, a gente começou na época a rezar, né? A gente chamava rezar, porque eu não tinha ainda o conhecimento do mundo evangélico. Eu ouvi algumas vezes, como eu falei, através da minha tia, através de amigos, e que eu fui algumas vezes na igreja, mas eu não tinha um conhecimento a fundo. Mas começamos a pedir a Deus, a clamar a Deus. Não tinha um conhecimento, mas começamos a pedir a Deus. E pedimos orações em algumas igrejas e oraram muito pela vida dela. E quando foi no dia seguinte, né, logo que a gente recebeu essa notícia, que nós oramos, né, passamos uma noite orando. No dia seguinte que nós fomos visitar ela no hospital, o médico não entendia, mas ele falou para mim e para minha irmã, olha, vocês têm que agradecer muito a Deus, porque a mãe de vocês está se recuperando. De ontem para cá ela teve uma recuperação muito grande. Nós esperávamos que ela não fosse passar de hoje à noite, mas de repente o pulmão dela começou a responder aos medicamentos, ela começou a voltar a respirar, ela já está fora dos aparelhos, ela está respirando já por si própria e ela está se recuperando. Ela ficou no hospital mais ou menos uns 15 dias. E ela foi para a casa da minha irmã. Ela já não estava mais, depois disso, morando comigo. Eu fui morar sozinho. Na época, eu tive meu primeiro casamento, que foi com a Regina, que foi a minha falecida esposa. Hoje eu sou casado novamente, mas a minha primeira esposa chamava Regina. E dali a gente começou a ir para a igreja, porque
o sargento Fábio, que eu comentei até na semana passada, que foi a pessoa que a gente lembrou que tinha tido um problema quase igual ao meu da vista, esse sargento, ele é pastor. Ele é sargento, hoje ele é tenente do Corpo de Bombeiro, mas é pastor também. E era meu amigo. E ele começou a ir na minha casa através de um fato que ocorreu comigo na minha casa. Eu fiquei desempregado. Nesse meio termo que eu fiquei desempregado, a minha família começou a passar fome, necessidade. Eu não tinha o que dar para comer para minha família. A minha esposa já tinha uma filha que veio morar com a gente, né? Quando ela veio de Campo Grande para cá, ela veio morar comigo e ela já tinha Bianca. Então eu tinha que cuidar da família. A Bianca praticamente ali era minha filha. Só tinha 6 anos de idade. E ela, quando saiu de Campo Grande, ela veio para casa e ficou desempregada também. E quando eu perdi o meu emprego, eu entrei em depressão, em desespero. Foi aí que o cantor Aldo tentou o primeiro suicídio. Eu fui para a linha do trem, ela foi atrás de mim. Essa mulher era uma mulher baixinha, magra. Eu sou alto, eu tenho 1,80 m e sou forte. Essa mulher, ela conseguiu, não sei de onde ela tirou tanta força, ela conseguiu me tirar da linha do trem. O trem já próximo da gente, ia pegar os dois. O trem estava próximo da gente numa distância menos de 5 metros. Foi quando ela conseguiu me arrancar da linha do trem. Eu cortei todas as minhas mãos, as minhas 2 mãos, porque eu fiquei grudado no trilho do trem ali. Eu não queria soltar. Algo que estava comigo ali, querendo que eu, né, tentasse ali realmente ali contra a minha vida, eu fiquei travado. Eu tinha uma força imensa, mas Deus foi tão grandioso na minha vida ali, que deu uma força para aquela mulher descomunal. Ela me puxou, que chega, arrancou a pele da minha mão. E assim que ela acabou de me tirar, que nós dois rolamos para o lado, fora do trilho do trem, o trem passou. E ela pediu para mim, pelo amor de Deus, não se mata, não faz isso. Nós somos uma família. Eu falei, poxa, se eu não consigo sustentar minha família, eu não consigo livrar a minha família de passar uma necessidade dessa, o que eu estou fazendo nesse mundo? Mas até aí, o cantor Aldo Santos ainda não conhecia Deus. Agora vem o fato aonde eu tive realmente o meu primeiro contato com Deus. A partir do momento que ela me tirou da linha do trem, ela estava abraçada comigo e nós fomos subindo a rua da minha casa. Só que antes de eu entrar na rua da minha casa, esse pastor Fábio, ele estava saindo da casa de um vizinho meu. Ele tinha acabado de evangelizar ali. Ele fazia uma campanha na casa desse meu vizinho, eu nem sabia. Conhecia ele, mas como fazia muito tempo que a gente não se via, eu não o reconheci de imediato. E como eu estava tão transtornado, eu vi aquele homem que estava saindo dentro daquela casa, ele ficou me olhando, porque ele me reconheceu primeiro do que eu reconheci ele. E eu vi que aquele homem estava me encarando e eu já estava tão irritado que eu virei e falei, o que esse homem está olhando para minha cara? Será que o que ele quer comigo? Será que ele está querendo já que a gente já saia na porrada aqui? Olha o que eu falei, irmã. Eita Deus. Falei, será que quer que eu saia na porrada com ele aqui? O que ele está olhando, me encarando aqui? Aí, mas ele não parava de olhar, ele continuou me olhando sério. E ele é forte, porque ele é grande também, né? Eu falei, nossa, vai dar uma briga boa. Mas não era isso, era Deus usando ele ali já praticamente, né? E ele pegou e me chamou pelo meu nome, ele falou, Aldo? Aí eu falei, esse homem me conhece, ele parece o sargento Fábio. Eu falei, será que é ele? E voltei e falei o nome, né? Falei, sargento Fábio? Ele, opa, tudo bem? Eu falei, ô sargento. Aí ele olhou para mim, o que foi, meu querido? Você tá bem? Que ele viu minha mão tudo cheia de sangue, né? Que minha esposa estava me levando, mas as mãos ainda estavam pingando sangue.
Ele falou, o que foi, meu querido? O que aconteceu? Eu falei, sargento, não tá bem, não. Acabei de tentar aqui suicídio aí, minha esposa acabou de me tirar da linha do trem e o que eu tenho para dizer pro senhor, eu quero morrer, porque eu não tenho condições de sustentar minha família. Ele falou, mas como? Você é um cara que eu conheço, tem várias profissões. Irmã, eu tenho mais de 10 profissões. Eu não conseguia um emprego. Tava tudo fechado, tudo trancado. Eu não conseguia nada. E aí ele falou assim, olha, como eu te conheço, você já tem várias profissões, você não consegue nada. Aí eu falei, não consigo. Eu já cansei, para mim eu quero morrer. Ele falou, não, rapaz, você lembra que eu sempre te falava sobre as coisas de Deus? Deus tem algo na sua vida. Deus me mostra aqui agora que Deus tem uma obra grande na sua vida. Aí eu falei, mas esse Deus nunca faz nada por mim. Aí ele falou, não fala isso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha na sua casa e Deus vai te ajudar, vai abrir as portas para você. Você topa? Aí eu olhei para minha esposa na época e falei, se esse Deus fizer alguma coisa, olha eu desafiando Deus. Deus, desde que Deus faça alguma coisa por mim, tá bom. Aí ele falou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou levar uma cesta básica para você mais tarde e cada campanha que a gente for fazendo eu te levo uma cesta básica. Na verdade, o que eu queria mais era a cesta básica e não a oração, as bênçãos que Deus estava levando para mim, né? O meu interesse maior era na cesta básica, para poder sustentar a minha família. Eu estava preocupado com isso. E não espiritualmente, para que Deus me libertasse ali também das influências que minha mãe tinha, né? Que minha mãe estava sendo cuidada agora pela minha irmã, mas toda a influência que ficou dentro da casa, e eu permaneci na casa, permaneceu dentro da casa. A casa continuou carregada. E aí eu fui para casa. Esse homem, quando foi a finalzinho da tarde, ele chegou com uma cesta básica. Aí ele falou, hoje não vai dar pra gente fazer, mas quarta-feira que vem nós já vamos vir aqui com uma equipe para orar na sua casa. Eu falei, tá bom. Nem falei amém, eu falei, tá bom. Quando chegou na quarta-feira, que esse homem chegou, eu falei, meu Deus do céu, vai começar agora aquela gritaria, aquele monte de coisa dentro da minha casa, olha aí. Vai começar aquela falação em línguas, vai começar a cantar um monte de música que, pra mim, eu não gostava. Quem era o Aldo? Né? O Aldo era cantor de pagode. Para ser um cantor gospel, né? É uma diferença imensa, mas vamos lá. Esse homem foi com a equipe. Foram lá e começaram a louvar, ele tocava violão, e tocava ali, cantava, e pregava a palavra, e eu entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eita. Só que foi passando o tempo. E ele pegou e falou, olha, essa semana agora nós vamos fazer uma coisa diferente. Eu vou te levar para a igreja. Como você conhece de mecânica, você conhece de parte elétrica, você faz assistência técnica, você tem um monte de profissão, eu vou te levar na igreja e vou te apresentar. Eu falei, nossa, eu vou ter que ir para a igreja. Esse homem vai me arrastar e ele vai querer que eu vire crente. E agora? Eu só queria cesta básica. Não quero. Eu não quero estar indo para esse lugar. Aí ele pegou e falou, vai ter um culto na sexta-feira, olha, justamente culto de libertação. E aí esse homem me levou. Aí me apresentou na igreja, esse aqui é o nosso irmão Aldo, na época não era cantor nem nada, ele nem sabia que eu cantava, mas aí ele me levou, me apresentou, e os irmãos começaram a trazer para mim, na minha casa, levava carro para mim consertar, porque eu também sou mecânico, levava carro, levava televisão, levava uma coisa ou outra, e comecei a ganhar um dinheirinho. Só que ainda era pouco, não dava para mim manter a casa toda, né? Eu não pagava aluguel, mas precisava pagar água, precisava pagar luz, mantimento para casa, porque aí ele já começou a não trazer mais a cesta básica. É aquela história, né?
ele começou a dar como é que chama? A vara, e não mais o peixe, né? Ele começou a me dar a vara para pescar, e não mais o peixe. E aí, quando foi um certo dia, que eu estava em casa, e eu comecei, de tanto ele falar e orar ali, e pregar, eu peguei a Bíblia e fui ler o Salmo 91. Porque eu tinha ganhado dele, porque eu também sou ex-militar, né? E ele também militar. Então ele pegou e falou, eu vou te dar uma Bíblia da PM. E era uma Bíblia militar. E eu falei, vou pegar aqui um pouquinho, vou dar uma olhada. Eu estava sem luz em casa, sem nada. E fui olhar. E naquele momento que eu li o Salmo 91, eu falei, olha, Senhor, se você faz tudo isso que está dizendo aqui nesse Salmo, que o Senhor me protege, que o Senhor me livra. Então, se o Senhor me protege, o Senhor me livra, o Senhor tem poder para fazer essas coisas na minha vida, então faz o seguinte, Senhor. Eu me rendo ao Senhor, mas eu quero um emprego. Eu quero poder voltar a trabalhar e sustentar minha família. Irmã, eu falei isso 3 horas da tarde. Quando foi no dia seguinte, eu estava mexendo na minha casa, ainda era nova aqui a era da internet, né? Mas eu já tinha na minha casa. E deu um problema. E eu tive que chamar um técnico. Chamei o técnico. E o técnico, justamente um técnico que era um amigo meu de infância. E esse rapaz chegou em casa e falou, Aldo, peraí, vamos dar um jeito aqui e tal. Só que eu já era também técnico em TI, em informática. Eu tinha, como eu disse, eu tinha muitas profissões. Eu era técnico de TI e esse rapaz chegou na minha casa e falou, Aldo, você não está trabalhando, né? Eu falei, não tô procurando, tô desesperado. Ele falou, por que você não tenta entrar aqui na TEL? O pessoal tá contratando aí a rodo, rapaz. Eu falei, mas vocês sobem poste, vocês não mexem só no computador. Vocês, né, trocam fio, essas coisas, eu não conheço nada disso. Ele falou, rapaz, eu queria conhecer 1/3 do que você conhece em informática. A gente mexe muito mais hoje com computadores do que no poste. No poste é trocar um fio, alguma coisa assim. É fácil, você vai ver que é fácil. Pega um currículo seu e leva amanhã lá na empresa. Eu falei, tá bom. Eu fui de manhã na empresa. Quando eu cheguei na empresa, que eu fui entregar meu currículo, ele pediu para mim procurar uma pessoa. Só que quem estava lá era uma pessoa chamada Luiz, no lugar da pessoa que ele me mandou me procurar. Essa pessoa tinha entrado de férias, então ela não estava lá. Aí eu cheguei nesse Luiz e falei, Luiz, pediram para mim entregar esse currículo aqui para fulano de tal, só que essa pessoa eu não encontrei aqui. Ele falou, não, ele está de férias, mas pode deixar esse currículo aqui que eu vou dar uma olhada e depois eu entrego na mão de quem precisa. Aí ele pegou, abriu o meu currículo, olhou, ele falou, nossa, você conhece tudo isso que está aqui? Eu falei, sim. Aí ele falou, então, tudo bem, espera na sua casa que logo, logo a gente entra em contato. Eu vou entregar isso aqui na mão de quem precisa. E isso no finalzinho da tarde. Eu consegui fazer tudo isso no mesmo dia. No outro dia, 7 horas da manhã, meu telefone toca, esse Luiz me liga e fala, Aldo, dá uma corridinha aqui que o nosso diretor-geral da empresa está aqui e ele quer conversar com você. Irmã, eu cheguei na empresa 7h15, eu demorei 15 minutos da minha casa até a empresa. Eu saí voando. Quando eu cheguei na empresa, esse homem veio falar comigo, baixinho, um homem baixinho, quase um anão, 1,5 metro o homem tinha. Mas pensa no homem brabo. Já chegou assim falando para mim, é você que quer um emprego aí? Falei, sim senhor, tô precisando, senhor. Falou, olha só como que o cara já foi me tratando. Falou, vagabundo aqui já tá cheio. Se for para vir com mais vagabundice, não precisa nem ficar. Eu falei, não senhor, eu quero trabalhar, eu preciso sustentar minha família.
Aí ele pegou meu currículo, ele olhou, ele falou, você conhece tudo isso que está aqui mesmo? Eu falei, sim, senhor. Aí ele pegou, fez uma folha para mim ali, ele nem olhou direito para minha cara, ele não saía do telefone. Mas ele pegou e ficou escrevendo ali, pegou um papel e escreveu umas coisas ali para mim, falou, tá, responde isso daí. Dependendo do que você responder aí, eu vejo o que eu vou fazer com você. Eu falei, meu Deus do céu, homem bruto danado. Você pensou que Aí não esse ia homem, dar certo. pensei, aí ele pegou, respondi acho que uns 5 minutos, entreguei na mão dele. Aí ele pegou, olhou, ele falou, é dos dois lados. Eu falei, eu já respondi dos dois lados da folha. Tem certeza? Eu falei, tenho, tá aqui, senhor. Aí ele pegou, olhou pro Luiz, que é esse rapaz que recebeu o meu currículo, né? Olhou, pegou o telefone, ligou pra menina na central, falou, olha, anota o nome aí, ó. Aldo Santos, né, da Silva, taraná. Aí esse rapaz, amanhã ele tá indo aí, eu quero ele terminado de contratação dele até sexta-feira, segunda-feira eu quero ele trabalhando. Eita, Aí eu glória. falei, eita, meu sorriso foi de orelha a orelha, né? Falei, mas eu nem conheço aqui tudo. Ele falou, olha, você vai fazer o seguinte, você vai sair uma semana com outro técnico, tudo que você precisar absorver, você vai absorver desse rapaz. E graças a Deus me mandaram com um técnico muito bom, e esse rapaz me ensinou tudo que eu precisava saber de telecomunicação, e eu aprendi, e eu comecei a trabalhar. Ali Deus começou a agir na minha vida. Glória a Eu Deus. arrumei o meu emprego, e eu já estava conseguindo sustentar a minha família. Porém, ainda não conhecia Deus. E aí, um certo final de semana, o doutor Aldo aqui estava dentro de casa, final de semana, falei, caiu uma folga minha, já estava trabalhando, ganhando um dinheirinho bom, cadê de ir mais para a igreja? Cadê de procurar mais o pastor Fábio? Esqueceu de Deus. Só que Eita, Deus não esquece da gente. verdade. E eu peguei meus instrumentos e estava ali, na época eu estava usando playbacks, né? E eu estava cantando na minha casa. Só que Deus incomodou o pastor Fábio. Deus mandou ele pegar um playback do cantor Fernandinho. Na época eu nem conhecia quem era Fernandinho. Mas na época estava no auge a música Nada Além do Sangue e Uma Nova História, do cantor Fernandinho. E esse homem chegou, ele sempre ia de carro. Naquele dia ele foi de moto na minha casa. E a minha casa, a minha sala, já dava de frente com o portão. Só que como eu estava cantando, eu estava de costas para a porta. Eu não vi, ele deixou a moto no meio do quintal. Meu portão vivia aberto. Então já dava para entrar o carro, moto, tudo já entrava direto. E meu quintal era muito grande, então eu não vi ele chegar. Ele chegou, ele estava fardado, ele tinha acabado de sair do corpo de bombeiro. Ele me trouxe. Ele parou na porta, com os braços cruzados, e eu estava cantando. Até então, ele nem sabia que eu era cantor, que eu já cantava, mas eu já cantava na noite, há anos atrás, né? E quando eu acabei de cantar, esse homem virou para mim e começou a bater palma, assim, mas bem devagarinho, sabe? Sério, mas batendo palma. Olhava bem sério para minha cara, e ele pegou e falou só assim, muito bonito, canta muito bem, mas agora está explicado por que Deus me incomodou para estar aqui. Aí eu falei, o que foi, Fábio? Eu até tomei um susto, porque eu não vi aquele homem fardado na minha frente. Eu falei, ué, o que foi? A polícia veio me buscar aqui, o que eu fiz de errado? E aí ele pegou, no bolso da calça dele, ele pegou esse playback do CD, na época, né, a gente usava muito CD, ele pegou, entregou na minha mão e falou, ó, essas músicas que estão aí são hinos. Sábado você canta na igreja. Agora eu entendi por que Deus me mandou aqui com esse CD, porque eu não entendia por que Deus queria que eu trouxesse esse CD para você. E caiu ali, assim, como uma bomba para mim, que eu falei para ele, falei, Fábio, eu não conheço essas músicas, isso aí que vocês cantam, né? É hino, né? Ele falou, é hino.
Eu falei, então, mas eu cantava outra coisa, não tem nada a ver com isso aqui. Ele falou, a minha obrigação eu já fiz. Agora é você e Deus. Eu fui pro meu teclado e fui ouvir as duas músicas, né? Uma Nova História e Nada Além do Sangue. E assim, como eu não conhecia o cantor, a gente não tinha tanto acesso como tem hoje, tudo é rápido na internet e tal, e antigamente a internet que eu tinha era aquela... eu tinha acabado de sair da internet de escada e eu tinha as primeiras ainda, 250 kbps, então a internet era muito lenta antigamente para mim, aqui em Francisco Morato. Hoje a gente já tem aí 300, 400 megas aí, mas antigamente era kbps. Aí tal, como eu tinha internet fraca, eu não podia ter muito acesso ali. Eu fui pegar a música e fui tocar uns pedacinhos dela no teclado. Para mim saber onde entrava, fazia entonação, mas eu não conhecia o cantor, eu nunca nem tinha visto ele cantando. E eu tinha 2 dias apenas para aprender 2 louvores. Eita! Aí esse homem chegou no sábado, me pegou em casa e me levou para a igreja. E eu, perdido no meio daquele povo, porque ele não me levou na igreja que ele costumava a me levar. Ele me levou numa outra igreja muito maior, num outro bairro aqui perto. Né? Eu nem lembro mais onde é essa igreja, mas era uma igreja grande. E ele me levou e falou assim, eu vou subir, que o pregador da noite sou eu. Mas eu vou te chamar para você louvar. Aí eu falei, louvar? É o cantar hino. Ah, tá, é que eu não sabia o que era louvar. Aí ele falou, você vai louvar, você vai cantar o hino. Ah, tá, é cantar, louvar e cantar. Eu falei, falei, tá bom. E aí eu tava ali sentadinho na cadeira, ele pegou e falou assim, hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Aldo, ele vai estar aqui louvando, eu de novo louvando. Cantar, louvar e cantar. Aí então ele vai cantar aqui um hino para nós aqui, e enquanto isso eu vou descer aí para orar por vocês. Eu subi e eu comecei a cantar a música Nada Além do Sangue. E quando eu estava cantando ali, eu vi que ele estava orando para as pessoas, mas ele começou a olhar para trás e sério, com ar de bravo. Eu cantando e ele bravo. Eu falei, meu Deus do céu, eu devo estar cantando muito mal, eu estou cantando totalmente fora, mas eu falei, poxa, eu sei como que canta, eu posso não estar cantando igual certinho, mas eu estou dentro das notas, né? Eu já conhecia mais ou menos termos técnicos de música. E ele olhava sério para mim, com um ar bravo. Eu falei, meu Deus do céu, eu já estou ofendendo o Deus desse povo aqui, vão me tacar um tijolo, eu vou cair daqui de cima. E ele pegou e falou assim para mim, saiu dali, né, correu e foi lá e pegou no meu braço, assim, logo que acabou ali a música, ele falou, vou pedir para a irmã aqui falar um trechinho da palavra e depois o nosso irmão Aldo vai voltar e cantar mais um louvor aqui para vocês. Eu falei, Fábio, eu mal cantei um, você já quer que eu cante outro? Aí ele pegou no meu braço assim, me levou num cantinho e falou, Aldo, eu não pedi para você cantar ao vivo, era só para usar o playback. Eu falei, eu tô cantando ao vivo, Fábio, só o playback. Ele falou, não, acho que você pegou o CD errado, você pegou o CD original e tá cantando aí com o cantor. Eu falei, não, sou eu que tô cantando. Aí ele falou, não é possível, isso não pode. Ele ainda usou até um termo meio chulo, ele falou, isso é jegue, você ficar usando a voz do cantor, não, é para você cantar você. Eu falei, Fábio, sou eu, é o playback. E ele teimando comigo que não era eu, que era o CD original. E eu falei, não, sou eu, Fábio. Aí eu pedi pro rapazinho que tava no som, eu falei, você pega o CD pra mim, fazendo um favor? No CD tava o nome dele, que era um playback, mas tava ele assinou em cima, né? Fábio Leandro. Eu falei, tá aqui, ó, não é o seu nome? Tá aqui, ó, playbacks. Aí ele olhou pra mim e falou, tá, então você vai fazer o seguinte, no próximo louvor que você for cantar, eu quero que você ministre. Eu falei, pronto. Com perdão da palavra, irmão, mas foi o que eu falei no momento. Eu falei, que diabo é isso, Fábio? Ele falou, rapaz, que heresia é essa dentro da igreja? Que diabo é isso? Aí ele, que é isso, menino? Fala assim, não, isso é heresia, ficar chamando diabo dentro da igreja. Aí eu falei, não, é que assim,
eu não sei o que é isso. Ele falou, não, você vai falar aquilo que Deus botar no seu coração. Eu falei, Fábio, eu mal aprendi os louvores, você ainda quer que eu vou ministrar? Aí ele falou assim, abaixa a sua cabeça. Aí eu abaixei a cabeça, ele colocou a mão na minha cabeça assim, começou a orar e falou, Senhor, usa ele da melhor maneira que você achar que tem que ser usado, Senhor. Que o Senhor tenha um encontro com ele hoje aqui nessa noite. Usa o teu servo da melhor maneira possível, usa ele até gastar. Eu lembro até hoje. E aí, beleza, eu senti um arrepio. Falei, nossa, será que é o santo que tá querendo baixar em mim aqui? Eu falei, eu nunca recebi essas coisas. Eu falei, nossa, será que tô recebendo alguma coisa aqui dentro da igreja? Né? Cansava de ver as pessoas caindo endemoniado, né? Eu falei, vai ver que eu tô recebendo alguma entidade aqui. E não, era o Espírito Santo de Deus me tomando naquele momento. E eu senti aquele arrepio e tal, mas fiquei quieto. E aí ele foi lá no púlpito de novo e falou, agora o nosso irmão Aldo vai louvar. E aí eu fui louvar a música Uma Nova História. Olha, a música tinha tudo a ver com aquilo que eu estava na minha vida, porque estava se formando uma nova história na minha vida. Amém. E aí eu comecei a cantar a música Uma Nova História. Quando chegou na metade do louvor, eu lembro que eu comecei a sentir um arrepio maior. Aquele arrepio que eu senti, eu comecei a sentir uma agonia, uma coisa estranha. Eu achei que eu estava passando mal. E aí eu coloquei a mão no peito, porque eu comecei a ficar afadigado. Eu estava cantando, mas eu estava afadigado. Eu acho que quando eu coloquei a mão no peito assim e comecei a cantar, o pessoal acho que falou assim, nossa, esse cara tá numa unção. Que nada, eu achei que eu estava morrendo. Eu comecei a sentir mal. E pela primeira vez, o cantor Aldo olhou para cima, assim, eu olhava para cima, não falei no microfone, mas na minha cabeça eu falei, Senhor, não me mata não, Senhor. Me dá uma chance. Eu sei que eu tenho muitos erros, eu sou pecador, Senhor. Mas não me mata não, eu não quero morrer. Eu não quero morrer aqui cantando. Eu sei que seria uma honra morrer cantando para o Senhor, mas eu não quero morrer agora. E ali, do nada, eu voltei a cantar ali e comecei a falar em línguas. E eu lembro que eu comecei falando para as pessoas assim, Senhor, eu não conheço as pessoas que estão aqui, mas o Senhor conhece o íntimo e profundo de cada um que está aqui, Senhor, que veio te buscar. E dali começou, e eu disparei, comecei a falar e orar, e voltei a cantar no tempo da música de novo. E aí começou uma irmãzinha entrando no mistério ali, um outro irmão caiu endemoniado ali na frente, e eu tomei um susto, porque eu falei, cadê eu? Eu já não me reconhecia mais. E o Fábio ali no meio do povo, correndo para ajudar a um, outro. Enquanto estavam uns no mistério, tinha outros caindo endemoniado ali, e ele já correndo para repreender. E esse homem olhou para trás assim para mim, e aí eu vi que ele sorriu. Aí acabei de cantar ali e tal, as pessoas já estavam se recuperando, quem tinha caído, quem estava no mistério ainda estava, alguns ainda estavam falando em línguas. Mas esse homem voltou e veio falar comigo. E ele virou para mim e falou assim, você viu o que Deus faz na vida de um homem? E eu falei, vi, Fábio. E a partir de hoje eu não canto mais para o mundo, eu só canto para Deus. Eu não canto mais as músicas do mundo para o mundo. Eu posso cantar para o mundo, mas para Deus. Com as músicas de Deus. Eu não vou cantar mais as músicas do mundo. E aí ele falou, amém. E essa promessa eu fiz para Deus e carrego ela até hoje. Eu posso cantar em qualquer lugar, mas tem que ser a música gospel. Não canto mais para o mundo em lugar nenhum. E ali Deus começou a me usar, Deus começou a me levar para cantar aqui, cantar ali. Eu não tinha músicas gravadas, né? E Deus me abençoou depois com essas músicas. E ali vem, no final agora, já que eu tenho 3 minutinhos aí para finalizar, eu vou finalizar. A minha mãe teve um câncer. E no finalzinho da vida da minha mãe, aquela mulher que mexia com espiritismo, ela estava já no final da vida, ela tinha poucos dias ainda que os médicos já tinham, né, dado o decreto, não tinha mais o que fazer, não voltava mais, mas ela tinha pedido muito para minha irmã, para mim visitar ela, e eu fui visitar ela um dia antes da minha mãe falecer. Eu orei pela minha mãe e falei, mãe,
a senhora quer aceitar Jesus? Ela falou, filho, eu aceito. Eu já sei como está a minha vida. Eu sei que eu não tenho mais solução, mas eu aceito. Eu fiz a oração do pregador para minha mãe. E a minha mãe aceitou a Deus, aceitou a Cristo. Ela ali brincou comigo, minha mãe sorriu, minha mãe andou, minha mãe dançou comigo. Isso à tarde. Eu fui para minha casa, eu fui trabalhar no dia seguinte. Eu no meu trabalho, 2h da manhã, minha irmã me liga que minha mãe tinha entrado em óbito na casa dela. A minha mãe faleceu, mas eu sei que ela foi salva. Eu continuei. Depois que a minha mãe faleceu, meu pai separou da mulher que ele estava e ele veio morar comigo. E ele também começou a ter muitos problemas de saúde. Mas eu, junto com o pastor Fábio, pedimos para ele se ele também queria se batizar. E se ele queria aceitar a Deus. Queria aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E meu pai aceitou. Levamos o meu pai aqui em Mariporã. Fizemos o batismo do meu pai. E um tempo depois, meu pai foi acometido pelo Covid e foi levado. Mas foi como servo de Deus. Amém. Foi assim que eu levei meu pai e minha mãe para os braços do Senhor. Na verdade, Deus fez a obra, né? Deus só me usou. Mas Deus começou a me usar desde pequeno na vida dos meus pais, que trabalhavam com o espiritismo. E hoje eu canto e louvo a Deus na casa Glória dele. a Deus. Esse é meu testemunho. Eita glórias, que coisa linda, meu irmão. Eu tenho certeza que o irmão tem mais e mais testemunho, mas nós vamos por parte. É muito bom assim, né? Porque daí não fica misturado, né? Glória a Deus. Eu tenho certeza, meu irmão, que muitas vidas serão edificadas através do seu testemunho. E o mais importante, o nome do Senhor será glorificado, tem sido glorificado. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Glórias a Aleluia. Deus. Olha, nós vamos tocar aqui o louvor Ore Mais, né? Com você mesmo. Mas antes, para não ficar atropelado o tempo, eu gostaria sim de deixar para as suas considerações finais, né? E tenho certeza que Deus vai preparar outros e outros dias também, né? Outras oportunidades, né? Amém? E também deixar aqui os seus contatos, né? Para que o pessoal aí possa ouvir você ali no canal do YouTube, né? Amém? Amém, minha querida. Mais uma vez quero te agradecer pela oportunidade, né, de poder estar com como que o cantor Aldo começou a chegar a ser um cantor, hoje um cantor gospel, né? Quero agradecer imensamente a irmã por estar cedendo esse espaço, agradecer a cada um que esteve conosco aqui, né, dos ouvintes, e que sirva de testemunho e sirva para engrandecer e louvar o nome do Senhor, porque o que eu estou contando aqui é que vocês não possam desistir dos seus sonhos e não desista da obra de Deus. Deus tem coisas maravilhosas na vida da gente, é que nós nos afastamos do Senhor. E eu nem conhecia, mas Deus já tinha me escolhido no ventre da minha mãe. E assim eu agradeço mais uma vez a minha oportunidade aqui, viu, irmã? Amém. Que Deus possa abençoar grandemente você e a rádio. Amém. Pode passar os contatos. Telefone para contato DDD 11 964 979351. 964 979351. Pode chamar o cantor Aldo, que vai estar indo aí na sua igreja, onde você determinar, com muito carinho, para estar servindo ao Senhor. Amém? Amém. Glórias a Deus. E também outros locutores, né, locutoras que estejam ouvindo e queiram convidar você para estar também na rádio deles, também pode convidar, né, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus continue abençoando, abençoando a Cristina Reis, abençoando o seu ministério, sua família, aonde você colocar a planta dos seus pés, que o Senhor Jesus guarde a tua entrada, a tua saída, né? Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Glórias a Deus.
Eita, glórias a Deus. Nós ouvimos aqui esse lindo testemunho, né, amados e amadas do Pai? Que Deus continue abençoando poderosamente, cantor, compositor, homem de Deus, Aldo Santos. Amém? Glórias a Deus. Amém? Se aquele sofrimento na cruz pra você não valeu, o que mais eu preciso fazer?